Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o nosso Evangelho de hoje, nesta quarta-feira santa, temos o Evangelho de Mateus, capítulos 26, versículos 14 a 25. Hoje, o Evangelho nos apresenta a figura de um dos discípulos de Jesus, um dos 12, o traidor, que é Judas Iscariotes, o que traiu Jesus por meio de 30 moedas de prata. Esse evangelho de hoje ele é muito significativo e profundo para compreendermos o projeto da salvação, sobretudo sobre o caminho que Jesus está percorrendo para o seu grande sacrifício de morte de cruz, onde na cruz morrerá para os nossos pecados ser perdoados e ressuscitará para dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o evangelista inicia já enfatizando no versículo 14 que Judas, o traidor, ele foi ao encontro dos sumos sacerdotes e ali ele pergunta para eles o que ele ganharia, se ele entregasse Jesus. E ali, é claro, Judas e os sumos sacerdotes, eles entram num diálogo e ali eles chegam num acordo que a traição de Judas equivale a 30 moedas de prata. E assim, depois desse ato de Judas, o traidor, aí ele vai procurar meios, como diz no Evangelho, no versículo 16, ele vai procurar uma forma, ou seja, ele vai ver uma oportunidade, que seja oportuna para ele entregar Jesus. E o evangelista ainda nos relata que esse ato de traição de Judas é algo que marca o caminho de Jesus para a sua morte de cruz, onde Jesus vai ser entregue aos sumos sacerdotes e às autoridades daquela época para ele responder pelas suas ações, que na cabeça dos sumos sacerdotes, do povo judeu, dos mestres da lei e dos fariseus, Jesus era um homem totalmente errado, proclamava uma inverdade, o que ele falava era blasfêmias e o que ele falava não era verdade. Só que era um povo de coração fechado, de coração duro, um povo orgulhoso que não queria enxergar a verdadeira salvação. E por isso Jesus sempre os repreendia dizendo, que eles não sabem o que fazem e que se eles vissem que Cristo, Ele e o Pai são um, eles vivem uma unidade, uma perfeição divina, eles entenderiam o mistério da salvação. Só que, como vimos no Evangelho de hoje, o evangelista Mateus, ele divide este Evangelho em 3 partes. Uma delas, a primeira está quando Judas combina esta traição, como eles arquitetam uma forma de entregar Jesus para as autoridades. Então, como vimos no Evangelho, eles se reuniram em um lugar propício
e trataram desse negócio de entregar Jesus para as autoridades. E também, aqui também podemos ver que o tratado deles era entregar Jesus. Então é só isso que eles queriam. Então Judas, já possuído por Satanás, um coração voltado para o mal, ele não pensou em duas vezes, porque sempre foi um homem ganancioso, sempre gostou de dinheiro, de coisas boas, né? Jamais olhou para o pobre. E a segunda parte é a preparação, né, da grande ceia, ou seja, onde Jesus se reúne com os seus discípulos ali para a refeição da Páscoa, né? Ou seja, falando dele mesmo, do que ia acontecer, que ele é o Cordeiro imolado, ou seja, que Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, ele é o Cordeiro pascal. E a última e terceira parte é o anúncio que o evangelista Mateus, né, nos dá acerca da traição, que ali se torna visível o cumprimento, né, do que estava na Sagrada Escritura. E Jesus sempre falava, né, tudo que está acontecendo até aqui tem que se cumprir de acordo com o Pai e também de acordo como está na Escritura. Então nós temos aqui o evangelista nos dando, né, Judas, que combina com os sumos sacerdotes, né, como vai ser o processo da troca, da venda, né, onde Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. A segunda parte, onde Jesus se prepara a ceia, o lugar da refeição, para partilhar um momento de comunidade, né, com seus discípulos. E a terceira parte, como vimos, é a traição, né, onde Judas, com um beijo e um abraço em Jesus, ele faz com que se cumpra o que está nas Escrituras Sagradas. E é por isso que quando Jesus fala que um de vós, né, vai me trair, e aquele que vai me trair está pondo a mão no prato, né? Então Judas é ele que está ali, Judas Iscariotes, é ele que está com a mão no prato. E é claro que a gente também vai ver no Evangelho, quando Jesus fala que vai haver um traidor entre os discípulos, e eles começam, né, ficaram tristes, angustiados, mas Jesus falava aquilo para mais uma vez cumprir o que estava escrito, né? Então o mal já estava enraizado no coração de Judas, né? Então Judas, quando ele vê, né, que é ele, ele cai em si que ele é o traidor, e Jesus vai mandar, vai logo fazer o que tu tens o que fazer, né? Vai lá. Então Judas vai e faz cumprir o que estava prescrito na Escritura. E por fim, meus queridos irmãos e irmãs, este evangelho de Mateus de hoje, narrado por ele, com as palavras de Cristo, nos ensina que é necessário que haja em nós uma mudança no nosso coração, que não abramos a porta do nosso coração para o mal, mas sim abramos o nosso coração para fazer a vontade de Deus. Que louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.